Em um lugar bem abaixo da superfície do planeta, monstros enormes conhecidos como titãs estão direto se enfrentando, mas King Kong estava vivendo em um lugar chamado Terra Oca. Esse lugar era um ecossistema subterrâneo, descoberto há pouco tempo, bem no fundo do planeta, onde a gravidade era diferente e possuía uma energia radioativa constante, que permitia que as criaturas evoluíssem até ficarem enormes. Certo dia Kong estava sendo perseguido por cães de guerra gigantes, e ele corre em direção à ponta de um penhasco, onde já havia uma armadilha preparada esperando eles passarem. Ele também joga um tronco de árvore que ativa uma segunda armadilha, fazendo grandes pedras caírem em cima dos animais, mas mesmo assim os cães de guerra não desistem. Em seguida Kong levanta um animal e o rasga ao meio, rugindo enquanto sangue escorria sobre ele, para mostrar que ele é quem manda naquele mundo. Os outros cães apavorados acabam fugindo. Após a luta, Kong vai se refrescar na cachoeira, e se delicia com a carne do animal abatido, mas logo começa a rugir de dor, ao perceber que um de seus dentes estava machucado. De repente ele escuta um rugido distante, e distraído, um enorme lagarto acaba roubando sua refeição. Kong luta por alguns segundos antes de deixar o réptil levar a refeição, pois estava mais interessado no som que ouviu. Ele segue o barulho, mas só encontra um animalzinho aleatório e não outros iguais a ele. A doutora Helene estava trabalhando para a Monarch, uma organização que vigiava as ameaças globais que os titãs representavam. A empresa tinha um sistema especial para monitorar todos os titãs e garantir que eles não saiam de seu habitat natural. Ela estava preocupada com Kong porque ele é de uma espécie social e não deveria estar sozinho. Sempre que surge uma ameaça monstruosa com a possibilidade de destruir a cidade, o monstro Godzilla sai do seu lar no fundo do mar para combater os monstros e proteger a humanidade. Em Roma, um monstro gigante parecido com uma aranha começa a aterrorizar os habitantes de uma cidade, e Godzilla surge bem a tempo para combatê-lo. No meio da luta, ele acaba destruindo alguns edifícios. Depois de jogar a criatura de um lado para outro, ele usa seu sopro atômico e a explode. Godzilla comemora a vitória com um rugido, e logo após entra dentro do Coliseu para descansar da batalha. Enquanto isso, em um posto avançado da Monarch na Terra Oca, os pesquisadores percebem que estão acontecendo leituras de energia bastante intensas, por causa do buraco que o gorila fez para os animais que o perseguiam. A doutora fica sabendo e voa direto para o local de acesso na Terra Oca, localizado em Barbados. Chegando lá, o diretor Hampton mostra para ela alguns picos bem altos na matriz de sensores deles. Já em outro lugar, na academia da base da Monarch, a filha adotiva da doutora Helena, chamada Gia, começa a se sentir mal enquanto assistia a uma aula. Ela fecha os olhos e as mãos dela começam a se mover sozinhas, e logo em seguida dentro da sala de aula começa a nevar. De repente ela tem uma visão com os titãs, mas a professora aparece e descobre que a garota desenhou na mesa algumas figuras que ela viu em seu sonho. Quando a aula termina, Gia precisava limpar os rabiscos, e os professores dizem para sua mãe que ela estava tendo dificuldades nos estudos. Usando a língua de sinais, Helene dá uma bronca na garota e pede para ela se dedicar mais nos estudos, mas a garota só fala que estava preocupada com Kong e que não sentia que deveria estar naquele lugar. Gia era a última sobrevivente da tribo Ivi, localizada na Ilha da Caveira, o lugar de onde Kong veio. Quando elas chegam em casa, a doutora percebe que os desenhos que a garota fez na mesa da escola combinavam com os picos da matriz dos sensores. Enquanto isso, na Terra Oca, um titã aparece e ataca um posto avançado. Isso faz Gia despertar assustada, e Helene aparece para tentar deixá-la mais calma, prometendo que não tem nada de errado com ela. No dia seguinte, Helene viaja para Miami para encontrar Bernie, um podcaster de teorias da conspiração que também foi contratado no filme anterior. Ele concorda em trabalhar com ela mais uma vez, desde que possa ver o gorila novamente. Em seguida, a doutora recebe um alerta sobre outro surto de energia que até o Godzilla percebe. Ele imediatamente sai dali para averiguar a fonte, andando pelo rio e derrubando os prédios que estavam em sua frente. Enquanto o ponto de acesso se abria, todo mundo na base fica preocupado, mas era só Kong gritando, porque seu dente estava doendo muito. Rapidamente eles colocam ele para dormir com um sedativo, e o veterinário Trumper chega na sua aeronave especial e consegue arrancar o dente causador daquela dor, colocando no lugar uma prótese de aço super resistente. Em seguida, Bernie comenta com a doutora que percebeu que cada pico de energia coincide com a aparição de um titã na superfície. Ele afirma que essa energia era um pedido de socorro vindo de algum titã vindo da Terra Oca. Hampton autoriza uma equipe a descer até lá. Rapidamente o piloto Michael leva os 4 na sua aeronave super avançada. Então eles seguem o gorila quando ele pula de volta na passagem para a Terra Oca. Ao atravessar, eles observam várias luzes coloridas e muitos tremores, que fazem Bernie se sentir como se estivesse chapado.
Logo eles chegam à Terra Oca, e um grupo de pássaros começa a voar perto deles. Trumper explica que eles não são uma ameaça, e ativa a camuflagem da nave para se misturar com os pássaros. Enquanto isso, uma equipe da Monarch corre em direção à França, bem num lugar onde uma usina nuclear estava sendo destruída com chamas. Os soldados acham pegadas gigantes ali perto e descobrem que Godzilla foi o responsável pela destruição, e ele estava absorvendo toda a radiação da usina para se recarregar. Enquanto o corpo dele começava a brilhar, jatos da Monarch aparecem para atacá-lo, mas Godzilla derruba todos eles, isso por causa da grande quantidade de energia que absorveu. Hampton avisa para a doutora que Godzilla claramente estava se preparando para alguma coisa, mas a conexão logo cai por causa da energia na Terra Oca. Os cientistas chegam no posto avançado da Monarch e ficam só observando a devastação que foi feita, e por encontrarem todos os cientistas sem vida e a instalação completamente destruída. Havia uma pegada com sangue nas paredes de pedra que não pertencia a Kong, e Trumper diz que isso é um sinal de guerra. Eles acham uma câmera de segurança que está intacta e esperam conseguir imagens do que aconteceu naquele lugar. Em outro lugar, o gorila pega seu machado antes de pular na fenda que ele abriu quando lutava com os cães. No caminho ele encontra diversos cristais luminosos, mas também ossos de gorilas como ele. Depois de ouvir alguns rugidos bem distante, ele atravessa uma cachoeira e descobre um outro reino subterrâneo escondido. Se aproximar em sua direção, e ele vê um pequeno primata que se chamava Suco. Kong abaixa para se comunicar com ele, mas Suco morde sua mão e revela que não estava sozinho. Eles derrubam Kong e rapidamente retiram seu machado tentando golpeá-lo, mas Kong era mais forte e os afasta com facilidade. Quando Suco pula no rosto de Kong, ele o agarra e o usa como um porrete para bater nos outros macacos. Durante a luta um dos macacos quase cai de um penhasco, mas Kong o agarra e tenta salvar a sua vida. No entanto, o macaco ingrato tenta esfaquear Kong com uma faca de osso, então Kong o chuta do penhasco. O último macaco tenta fugir com medo, mas Kong acerta uma pedra em sua cabeça antes que ele consiga fugir. Depois Kong ruge para Suco para estabelecer sua dominância, e queria saber de onde vinha a lâmina, então Suco aponta para uma direção. No caminho, Suco guia Kong até uma lagoa para eles beberem e se refrescar, mas demonstrava medo de se aproximar da água. De repente, um monstro serpente gigante sai da água e ataca Kong, que tenta envolver o gorila com seu corpo para esmagá-lo. Suco aproveita a oportunidade para fugir, mas em seguida o machado bloqueia o seu caminho, porque Kong havia acabado de vez com a serpente. Em seguida ele faz uma pausa para comer a serpente e até compartilha um pouco com Suco, que fica surpreso por ser alimentado, especialmente depois de ter levado Kong para uma armadilha. Enquanto isso na aeronave, a doutora acessa as filmagens das câmeras de segurança e descobre que o macaco foi o responsável por destruir o posto avançado. De repente um surto de energia faz a nave começar a cair, mas felizmente Michael consegue recuperar o controle a tempo. Gia consegue identificar a origem do surto de energia, então eles decidem pousar a nave e seguir a pé, adentrando a densa selva. Trapper percebe um cheiro estranho no ar e sugere que o grupo volte para a nave, mas Michael ignora o aviso afirmando que ele está no comando. De repente uma criatura feita de galhos e troncos emerge da floresta e em um movimento rápido, engole o piloto sem deixar vestígios. Em pânico, o grupo começa a correr para se afastar da criatura. A doutora tenta pedir ajuda pelo seu dispositivo de comunicação, mas percebe que ele não está funcionando. Após vagarem pela selva por algum tempo, Gia avista umas ruínas antigas que parecem pertencer à tribo Ivi. No fundo das ruínas havia uma grande estrutura decorada com imagens de Mothra, a rainha dos monstros. De repente um inseto brilhante pousa sobre uma pedra na parede. Curiosa, Gia pressiona a pedra e a água começa a jorrar da rocha, revelando algo inesperado. Eles seguem o fluxo da água pela estrutura, e no final, encontram uma barreira orgânica que parece proteger algo. Quando o Trapper toca nela, a barreira começa a brilhar intensamente. Enquanto isso na Espanha, o caos se instala quando Godzilla surge e atravessa a cidade, causando pânico entre os habitantes. Após deixar um rastro de destruição, ele retorna ao mar. Um submarino da organização Monarch que estava monitorando seus movimentos, rastreia sua trajetória e conclui que ele está se dirigindo ao Oceano Ártico. Lá vive um titã extremamente agressivo e poderoso chamado Tiamat, o que sugere que um confronto épico pode estar prestes a acontecer. Os pesquisadores concluem que se Godzilla matar Tiamat, ele ficará sobrecarregado com a energia liberada, o que pode gerar consequências imprevisíveis e perigosas. Tiamat emerge rapidamente, seu corpo irradiando tons vibrantes de magenta, e usa sua agilidade para envolver Godzilla, segurando-o com firmeza. Godzilla reage mordendo parte de Tiamat,
que responde com uma mordida igualmente potente. Durante o confronto, Godzilla começa a se carregar absorvendo a energia de Tiamat. O poderoso feixe atômico de Godzilla atravessa a água e chega até a superfície, reduzindo Tiamat a pedaços de peixe. Após o confronto entre eles, Godzilla entra na caverna do Titã derrotado para descansar, absorvendo toda a energia da área ao seu redor e se fortalecendo ainda mais. Enquanto isso, a equipe de Elene caminhava pela selva, quando de repente ouvem um barulho estranho. Em instantes, se veem cercados por guerreiros armados com lanças. No entanto, ao reconhecer Gia, os guerreiros decidem levar o grupo com eles. Eles são conduzidos a uma caverna brilhante, onde descobrem uma civilização inteira dos Ivi, uma tribo que se comunicava por telepatia. No teto da caverna, o grupo nota vários portais de vórtices, que parecem ser capazes de transportá-los para diferentes partes da Terra. A líder da tribo se aproxima de Gia e toca suas mãos. As duas compartilham memórias. A líder mostra como é a vida pacífica e harmoniosa da tribo no mundo subterrâneo, enquanto Gia compartilhava suas experiências da vida na superfície. Satisfeita com a troca, a líder ordena que os guardas liberem o resto do grupo. Eles são conduzidos até uma formação de cristais, onde a doutora percebe que o sinal de socorro foi emitido. Os nativos explicam que usaram um grande cristal para enviar um aviso a Godzilla sobre um perigo iminente que está prestes a surgir. Mais adiante no templo dos nativos, uma água especial é derramada, iluminando o ambiente e revelando histórias antigas gravadas nas paredes. Em seguida a doutora consegue traduzir os símbolos, e ela descobre que há muito tempo os ancestrais de Kong eram os protetores da humanidade. No entanto, um líder cruel conhecido como Rei Scar, comandou um exército de macacos em uma guerra contra Godzilla e sua espécie, com o objetivo de atacar o mundo da superfície. Godzilla interveio, e para evitar mais destruição, prendeu Rei Scar e seu exército na Terra Oca, um reino subterrâneo. Agora esse perigo estava prestes a retornar, e Godzilla estava se preparando para enfrentar a ameaça mais uma vez. O grupo percebe que o tempo é crucial e que precisam agir rapidamente para evitar uma catástrofe global. Enquanto isso, Kong seguia um rastro por uma ponte construída com ossos e entra em uma região de calor intenso. Lá ele se depara com uma cena chocante. Outros grandes macacos são mantidos como escravos e obrigados a realizar trabalhos exaustivos. Quando um guarda castiga brutalmente um dos trabalhadores, Kong não hesita e intervém, despertando a ira do guarda. Com um soco, Kong derruba o guarda e exige confrontar o monstro responsável por aquela crueldade. Nesse momento, o Rei Scar surge, e ao notar o dente metálico de Kong, começa a rir dele, incitando os outros macacos a zombarem do grande Kong. Então o Rei Scar tenta punir Suco por ter causado tantos problemas, mas o trabalhador que Kong havia defendido antes intervém, protegendo o jovem macaco. Irritado, o Rei Scar chuta o macaco leal em direção a um poço de lava, provocando um rugido de protesto de Kong. A luta começa com Kong brandindo seu machado enquanto o Rei Scar usa um chicote feito da coluna vertebral de outro titã. A arma do rei quase estrangula Kong até a morte, mas com um esforço sobre-humano, ele consegue agarrar Scar e arremessá-lo para longe. Recusando-se a aceitar a derrota, o Rei Scar ativa um cristal brilhante na ponta do chicote revelando Shimo, o titã responsável por desencadear a Era do Gelo. O cristal emite uma energia que causa uma dor excruciante em Shimo, forçando a criatura a obedecer às ordens do Rei Scar. A situação se torna ainda mais perigosa, com Kong agora enfrentando não apenas Scar, mas também um titã ancestral controlado por ele. Shimo dispara um poderoso feixe de gelo em direção a Kong, que tenta se defender com seu machado. No entanto, o ataque é extremamente forte e acaba envolvendo o braço de Kong em uma camada espessa de gelo, causando um congelamento severo. Fraco e incapaz de continuar lutando, Kong é alertado por Suco, que grita para que ele fuja da caverna. Enquanto desviam de outro feixe de gelo, Kong consegue escapar, mas os outros macacos aliados do Rei Scar roubam seu machado e começam a persegui-lo. Kong corre soltando armadilhas pelo caminho para derrubar seus perseguidores. Ele consegue incapacitar vários inimigos, mas acaba encurralado contra uma parede à beira de um abismo profundo, sem saída aparente. Os macacos conseguem desviar de mais uma armadilha, mas as pedras desabam acabando por esmagar a maioria deles. Revela-se que foi Suco quem acionou a armadilha, ajudando a proteger Kong. Apesar de ainda estar gravemente ferido, Kong recebe a ajuda de Suco para se mover, e os dois partem em direção aos humanos, mas sem perceber que um dos macacos sobreviveu e está seguindo seus passos. Enquanto isso, Gia se conectava com outros adolescentes da tribo e finalmente sente que pertence àquele lugar. Bernie, por sua vez, está gravando tudo com admiração, fascinado pela forma como os Ivi utilizam cristais para construir e sustentar sua civilização. De repente um alarme soa,
e os Eevee correm para abrir o véu protetor. O macaco inimigo testemunha a cena e corre para alertar seu líder. O rei Scar então reúne seu exército e monta em Shimo, preparando-se para iniciar a invasão. Enquanto isso, Zuko observava tudo de longe em silêncio. No Ártico, Godzilla desperta e quebra o gelo ao seu redor, exibindo sua nova forma carregada de energia. De volta a Kong, Gia se aproxima e tranquiliza ele, dizendo que os humanos vão cuidar dele. Trumper examina o ferimento e revela que está trabalhando em um dispositivo chamado Operação Usina, algo que ele desenvolveu justamente para ajudar Kong caso uma ameaça maior surgisse. Ele retornaria ao posto avançado que havia sido destruído para coletar algumas peças essenciais, e em seguida, revela uma luva gigante que é colocada no braço ferido de Kong. O gorila leva um tempo para se adaptar ao novo equipamento, mas logo recupera a mobilidade e a força. Nesse momento, Zuko chega para alertar sobre os planos do rei Scar e sua iminente invasão. Sem perder tempo, Kong entra em um portal e aparece no meio das pirâmides do Egito, onde sua chegada causa destruição, derrubando pirâmides e espalhando pânico entre as pessoas. Enquanto isso, em Gibraltar, Godzilla ouve o rugido distante de Kong e salta no mar, determinado a encontrá-lo. Os nativos preparam Gia para algo importante. A garota se aproxima de um grande cristal e, ao tocá-lo, ativa uma energia dourada que desperta Mothra. A criatura agradece a Gia antes de voar em direção à superfície. Os nativos então começam a evacuar a caverna. No Egito, Godzilla chega e encontra Kong, que tenta explicar a situação. No entanto, Godzilla não entende as intenções de Kong e achava que ele estava tentando destruir os humanos. Rapidamente, Godzilla ataca Kong, iniciando uma luta intensa. Graças ao seu braço mecânico, Kong consegue desferir alguns golpes poderosos. Em seguida, ele agarra a cauda de Godzilla e começa a puxá-lo em direção à cratera. No entanto, Godzilla brilha intensamente e libera seu poderoso sopro atômico, tentando atingir o gorila. Com um golpe preciso, Godzilla consegue derrubar Kong e se prepara para outro ataque, mas é interrompido pela aparição da borboleta gigante Mothra, que o afasta. Nesse momento, Gia também surge, e, juntamente com Mothra, elas usam telepatia para finalmente se comunicar com o lagarto brilhante. Godzilla emite um rugido, concordando em seguir para o mundo subterrâneo. Enquanto isso, a equipe da doutora acompanha os nativos até a área abaixo das pirâmides, onde despejam um líquido vermelho na água, fazendo com que os cristais comecem a se mover. Eles esperam que o plano crie um surto de gravidade capaz de conter os titãs malignos. Mas logo nesse momento, o rei Scar atravessa o véu protetor e entra, ordenando que Shimo congele os cristais antes que o plano seja concluído. Trumper então entra em sua aeronave e libera um grupo de pássaros que atacam os primatas com bioeletricidade, dando ao grupo uma chance de escapar na nave. Enquanto fogem, Shimo dispara rajadas de gelo para assustar os pássaros alados. É nesse instante que Godzilla e Kong chegam, saltando para enfrentar o rei Scar e Shimo. No meio do confronto, os cristais explodem e ativam um surto de gravidade, fazendo com que o ambiente fique em gravidade zero. Mesmo assim, a batalha não para, e os titãs continuam se atacando, agora flutuando em meio ao caos. Durante a batalha, a nave de Trumper quase é atingida, mas Mothra surge no momento certo para protegê-los e entrar no combate. Enquanto isso, alguns soldados tentam atacar Kong, mas Zuko intervém atirando pedras neles para afastá-los do gorila. Shimo dispara uma rajada de gelo em Godzilla, quase o congelando por completo, mas Mothra tira a atenção dele, dando tempo para Godzilla, que estava carregado de energia, quebrar o gelo e se libertar. Mothra então pega a nave de Trumper e a coloca em segurança no chão, enquanto Zuko acerta um golpe preciso em um dos macacos inimigos. Kong, por sua vez, pega seu machado e reinicia o duelo com o rei Scar. No entanto, durante a luta, um portal se abre e suga todos os titãs para o Rio de Janeiro. Na praia, as pessoas entram em pânico e fogem enquanto as ondas congelam e os titãs quebram o gelo ao emergir. O rei Scar ordena que Shimo libere todo o potencial de seu poder, fazendo o céu escurecer, congelando alguns prédios da cidade. De repente, Godzilla dispara seu feixe atômico em Shimo, enquanto Kong desfere um golpe poderoso no rei Scar, fazendo com que um de seus dentes caia na cidade. O confronto atinge um novo nível de intensidade, com os titãs causando destruição em meio ao caos urbano. Os 4 titãs começam a devastar a cidade completamente, se atacando de um lado para o outro e destruindo dezenas de edifícios. Nesse momento, Godzilla, finalmente carregado, dispara seu raio atômico contra o rei Scar. O gorila vermelho consegue desviar do ataque e lança um contra-ataque, mas Godzilla o agarra com a boca, usando como uma arma para derrubar Shimo. Em seguida, Godzilla quebra o chicote do rei Scar, fazendo o cristal de controle cair no chão. Enquanto Kong continuava lutando contra Shimo,
Godzilla dispara mais uma vez contra o Rei Scar, intensificando o confronto e aumentando a destruição ao redor. Godzilla salta sobre Shimo para atacar, enquanto Kong é atacado por Rei Scar, que busca tomar posse do cristal. De repente Zuko aparece com um machado e destrói o cristal, causando uma onda de choque que lança todos os titãs para longe. Shimo se recupera rapidamente e percebe que não estava mais sob o controle de Rei Scar. Agora Kong e Godzilla começam a bater em Rei Scar de um lado para o outro, como se ele fosse uma bola de basquete. Shimo então dispara seu feixe de gelo e paralisa o macaco malvado. Em seguida, Kong levanta Rei Scar e o joga no chão com tanta força que ele acaba se quebrando. Godzilla comemora a vitória lançando seu sopro atômico para o céu. Com a batalha finalizada, Mothra leva Gia de volta para a Terra Oca, mas a garota confirma que deseja continuar vivendo na superfície com a doutora. Mothra então conserta o véu entre os mundos, enquanto um exausto Godzilla retorna para descansar no Coliseu. Kong, Zuko, Mothra e Shimo voltam para a tribo dos macacos, onde Kong recebe a gratidão dos antigos escravos e é proclamado o novo rei deles. E assim termina Godzilla vs Kong: O Novo Império, um filme de ação e ficção científica de 2024. Este é o canal Prime Resumo, e se você gostou desse vídeo não deixe de comentar aqui embaixo, isso fortalece o canal. Aproveite também e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo, até mais.